Graças a Deus. Só que hoje as crianças até 4 anos vai subir, as outras vão ficar só hoje, tá? Então quem tem mais de 4 anos vai ficar perto do papai. Papai mais a mamãe vai me ajudar aqui hoje. Tem um monte de gente jejuando, tem gente aí com fraqueza, então a gente vai manter os maiorzinhos aqui na igreja. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela vida das nossas crianças que aqui estão neste altar. É onde nós queremos que elas continuem, Senhor. É onde nós queremos que elas permaneçam na tua presença. Que o Senhor possa continuar, ó Deus, trazendo saúde, paz, favor e bênção da tua parte sobre os nossos filhos e filhas. Nós os abençoamos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos para o culto. As crianças até 4 anos. As outras ficam aqui. Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Juízes capítulo 6. E eu quero pedir a você que mantenha a sua criança do seu lado, por favor. Não deixe ela andar no corredor, não deixe ela distrair ninguém. Se ela chorar, você fica com ela no seu colo aí de pé, lá nos fundos, não é? Para que ela não distraia a nossa atenção. Juízes capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao 14. Eu sei que você conhece muito. Não, pode abaixar o meu microfone aí, está muito alto, está dando microfonia. Juízes 6, de 1 a 14. E depois o verso 25 e 26. Capítulo 6 de Juízes. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, mesmo assentados, nós vamos ler esse texto. Hoje eu quero falar sobre tempo de avivamento. Nós estamos aqui desde quinta-feira à noite, jejuando com água, com um propósito, e nós vamos entregar o nosso jejum daqui a pouco. Então eu sei que muitas pessoas, hoje o meu coração cantou muito, mas eu fiquei sentado, porque agora a gente sente um pouquinho de fraqueza, mas é um privilégio poder orar, jejuar, buscar a face de Deus. Então preste atenção na leitura desse texto. Abaixa o meu microfone, está muito alto. Aí diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a esta terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou
e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Agora o verso 25 e 26 do mesmo capítulo. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Espírito Santo, Pai querido, nessa noite nós te pedimos que o Senhor mais uma vez possa, ó Deus, ministrar ao nosso coração. Nós saímos das nossas casas e viemos para esse local de adoração, porque, ó Deus, consagramos esse espaço para isto. Mas sobretudo, ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos que a Tua palavra fale e ministre ao nosso coração. Há tantas situações a serem, ó Deus, mudadas e transformadas na nossa vida nessa noite, mas só o Teu Espírito pode nos convencer dessas decisões que precisam de ser transformadas, dessas coisas que precisam de ser mudadas na nossa vida. Por isso nós oramos, pedindo a Deus que o Senhor estenda as Tuas mãos, e toda a cadeia do diabo, que prende o entendimento, que, ó Deus, endurece o coração, que tenta tirar esta palavra e roubá-la de nós, nós repreendemos isso agora em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação do maligno que quer operar contra nós aqui. Que o Senhor possa abrir os céus e nesta noite, ó Deus, tocar o nosso coração através da Tua palavra. É a nossa oração, o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, todos nós conhecemos bem essa história de Gideão. Eu sempre tive um sonho na minha vida, que era de estar passando pelos locais bíblicos de Israel. E um dos locais bíblicos que Deus me deu o privilégio de ir foi exatamente aonde Gideão reúne a sua tropa para poder então estabelecer a partir dali, sob uma direção de Deus, estabelecer uma libertação para o povo de Israel. E é interessante que a Bíblia revela para nós aqui nesse texto que um avivamento aconteceu no tempo de Gideão, na vida de Gideão, na vida da nação de Israel, quando o Senhor apareceu para Gideão. O que mostra a palavra de Deus é que um anjo do Senhor veio, mas nós precisamos entender que todas as vezes que a Bíblia coloca assim, o anjo do Senhor, não é um anjo, irmãos, não é um anjo qualquer, isso é uma teofania, é uma linguagem para falar que o próprio Deus desceu do céu, tocou a terra e era ele que estava falando com Gideão. Gideão não sabia disso, Gideão não tinha discernimento disso, mas o Senhor lhe aparece, e quando o Senhor fica cara a cara com Gideão, a vida de Gideão experimenta um avivamento. O que é um avivamento? É um despertamento. O que é o avivamento? É o ter a sua vida cheia do Espírito de Deus, cheia da presença de Deus. De repente, Gideão, que era um homem que estava se escondendo nas cavernas, que estava se escondendo nos buracos por causa dos inimigos, ele é encorajado, ele é cheio do Espírito, ele é cheio da presença de Deus, porque o próprio Deus estava presente ali naquele local, falando com ele, dizendo para ele sobre algumas coisas que ele estava querendo realizar pela vida de Gideão. Então Deus traz um avivamento para Gideão, traz para ele um encorajamento, enche a sua vida de confiança. Mas os dias de Gideão não eram dias comuns. A Bíblia diz que a situação política e econômica dos dias que Gideão vivia, ela era muito delicada. A Bíblia diz que havia muito assaltante solto. A Bíblia diz que as gangues, elas estavam organizadas, não havia segurança em nenhum lugar. O provérbio mais popular da época provavelmente fosse esse que a gente costuma usar por aí de vez em quando: cada um por si e Deus por todos. Porque os midianitas eram saqueadores, e quando eles subiam, eles eram uma gangue bem organizada, eles eram assaltantes bem organizados, destruíam a terra, arrasavam tudo.
O povo morria de fome. Israel estava debilitado. A nação estava doente. Todo mundo com medo. O verso 2 diz que para poder tentar salvar alguma coisa, os israelitas faziam buracos no chão, enterravam as suas colheitas, ou mesmo se escondiam em algumas cavernas, para ter alguma coisa para tentar com ela se alimentar mais adiante. Então diz aí que cada um se virava como podia, e é no meio, querido, de tudo isso, é no meio de toda essa dificuldade, é que Deus traz um despertamento, um avivamento para o seu povo. Mas se você e eu hoje, aqui no ano de 2023, se nós queremos um avivamento, uma vida cheia de Deus, se nós queremos uma vida cheia do Espírito Santo, se nós queremos isso que é avivamento, avivamento não é ter dinheiro, avivamento não é você ter saúde plena, avivamento é você ter a sua vida cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo não tinha dinheiro, o apóstolo Pedro e João não tinham dinheiro. Aliás, quando eles subiram para poder entrar no templo para orar, a Bíblia diz que havia um mendigo pedindo oferta, e Pedro e João pararam e disseram: olha, eu não tenho ouro nem tenho prata, mas eu tenho uma vida cheia do Espírito, eu tenho a presença de Deus. E ele então segura na mão daquele mendigo e diz assim: aquilo que tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. E aquele homem andou, aquele homem saiu curado. O que é isso? Poder do Espírito, vida cheia do Espírito Santo. Ele era um homem que tinha na sua vida e no seu coração, Pedro e João, uma vida cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo era igualmente cheio do Espírito, mas ele lutava com a enfermidade. A Bíblia diz que ele, o apóstolo Paulo, tinha um espinho na sua carne. Mas pastor, ele não era crente, ele não era um homem cheio do Espírito Santo. Eu achava que as pessoas cheias do Espírito Santo não tinham problemas. Irmãos, o apóstolo Paulo era um homem de carne e sangue, ele não era um anjo, ele não era um querubim, ele era um ser humano, crente em Cristo. E a Bíblia diz que cheio do Espírito, ele tinha uma luta com a enfermidade. Então um dia ele decidiu, e ele orou a Deus e pediu a Deus, não uma, não duas, mas 3 vezes que ele ficasse curado. Até que o Senhor cansou da oração dele e falou assim: Paulo, não adianta você me pedir, eu não vou te curar. E aí Deus disse para ele: não vou te curar para que você não se ensoberbeça com tudo aquilo que eu tenho revelado a você. Porque Paulo foi ao céu em vida, ele viu a vida eterna, e quando ele voltou, Deus ficou preocupado, porque ele poderia ficar muito soberbo com isso, e deixou que o diabo colocasse um espinho na carne dele. Então preste atenção, ser um homem cheio do Espírito, ser uma mulher cheia do Espírito, ter a sua vida avivada, não significa que você vai ter ouro ou prata, ou que você vai ter saúde. Todos nós queremos ter saúde, todos nós queremos ter recursos. Nenhum de nós gosta de passar por problemas, nenhum de nós gosta de aperto financeiro, nenhum de nós gosta de crise, isso é normal. Só que a vida, de vez em quando, apronta umas com a gente. E não é porque a vida apronta algumas coisas com a gente que Deus não é bom. Essa semana mesmo aconteceu comigo. Estou eu lá em casa, segunda-feira, queimou a máquina de lavar. E máquina de lavar não é barato, né? Queimou a placa, é caro. Mulher sabe, né? Já disse aí um misericórdia aqui, misericórdia, a mulher já disse aqui. Aí, como se não bastasse, a minha televisão queimou. Falei: Jesus, televisão queimou, máquina de lavar queimou. Eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou fiel, mas acontece, querido. Aí eu liguei para o Carlinhos e falei: Carlinhos, você tem uma televisão, porque o Flamengo vai jogar contra o Fluminense, e eu queria ver se a gente ia conseguir algum sucesso com isso. Aí o Carlinhos falou: eu tenho uma televisão aqui, eu te empresto. Eu fui lá buscar a televisão, um bitelo de uma televisão, pesada para valer, e ela não tinha pé. Aí lascou, porque eu cheguei lá em casa, não tinha como amparar a televisão, eu tinha que devolver a televisão. Estou sem televisão, 1 mês sem televisão. Bom, que eu vou ler mais, vou orar mais, vou fazer mais coisas. Mas queimou a minha geladeira, queimou a minha televisão, queimou a minha máquina de lavar, mas isso não me impede de ser uma pessoa grata a Deus. Eu vou gastar um dinheiro que eu não esperava, Pedro, mas vai dar certo. Ser um homem
e uma mulher cheio do Espírito Santo não quer dizer que você não terá dificuldades, mas por outro lado, significa que o seu coração estará nas mãos de Deus. Você vai ouvi-lo, Ele vai te confortar, Ele vai te consolar, vai te animar, vai te encorajar, e você será uma pessoa mais do que vencedora, apesar de todos os problemas. Mas preste atenção, a vida de Gideão estava cheia de problemas, ladrão para todo lado, bandido solto para todo lado, o negócio estava complicado, mas aí Deus traz um avivamento para a vida dele, e é aqui que eu quero chegar. E se hoje você e eu queremos um avivamento para a nossa vida pessoal, não estou falando para a vida dos outros, estou falando para a sua vida. Se você quer que a sua vida seja cheia do Espírito e da presença de Deus, você quer ser alguém que realmente experimente um avivamento, se você é esse tipo de pessoa, então nós temos de encarar seriamente algumas questões. Se nós queremos avivamento, nós precisamos encarar algumas coisas sérias na nossa própria vida. E que coisas são essas que você e eu precisamos encarar, tratar com elas de maneira séria, deixar de brincar com Deus, para que nós possamos ter um avivamento na nossa casa, na nossa vida e na nossa família? Que coisas são essas? Preste atenção. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor diz aqui, nesse texto que lemos, que quando os filhos de Deus fazem aquilo que é mal diante do Senhor, o avivamento não vem. Quando você que está aqui me ouvindo, eu não estou falando para aquele cara bandidão que está com a arma na mão, com a faca, com o porrete, estou falando para você. Quando os filhos de Deus fazem aquilo que é mal diante do Senhor, eles não terão resposta, solução e nem vida mudada. Não haverá avivamento para essas pessoas. Veja o que diz aí o verso 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Ninguém espere a presença de Deus ou um avivamento enquanto essa pessoa estiver fazendo aquilo que é mal. O que Deus vai fazer, querido, Ele ainda não começou a fazer, mas Ele só vai fazer quando o seu povo parar de fazer aquilo que é mal. Tem que haver uma conversão no meu e no seu caráter. A mentira, o gênio mau, aquela desonestidade na conduta tem que ser abandonada. Tem que acontecer uma revolução ética na sua vida, na sua cabeça, no seu coração, para que você possa experimentar uma vida cheia do Espírito Santo, porque aquele diante de quem nós estamos, queridos, servimos e levamos o nome, é santo e é santo. Mas tem um monte de gente vindo à igreja, querendo a vida desejando ter a vida solucionada, desejando ter uma vida ampla, plena, feliz, realizada, mas você continua praticando aquilo que é mal. Você não tem compromisso com Cristo. Muitos de nós viemos à igreja, mas somos religiosos. Nós não deixamos de fazer aquilo que é mal diante de Deus. Nós queremos ter a nossa religião, o nosso jeito de fazer as coisas. Eu não entro em redes sociais, eu nem tenho rede social. Mas de vez em quando a igreja tem o Instagram dela. Desde quando eu entro no Instagram da igreja, e eu fico admirado de ver as pessoas, hoje mesmo, por acaso, alguém me mandou um negócio, eu cliquei lá no meu WhatsApp para ver, aí eu não sei explicar isso, quando você clica lá, vai abrir lá no Instagram, eu não entendo esse negócio. Aí eu lá vi uma carinha lá, aquela bolinha, sabe aquela bolinha que aparece lá em cima? Cliquei na bolinha porque era uma carinha conhecida. Cliquei na bolinha, aí estou vendo lá o cidadão com uma garrafa de vinho na mão e 2 copos e se dizendo crente. Cliquei num outro lá, acredite, eu amo vocês,
O cidadão frequenta a minha igreja com 2 Heineken. Pelo amor de Deus, o que você está pensando da vida? Você quer balada? Você quer curtir a vida? Então curta, querido, mas você saiba que os seus dias são limitados. Quando você morrer, você não vai entrar pelas portas da vida eterna. Porque Deus não vai abençoar a sua vida, a sua existência, enquanto eu e você fizermos aquilo que é mal diante dEle. Você gosta, eu sei. Você gosta desse negócio. Mas isso não vai trazer vida para o seu coração. Não vai trazer resposta para a sua alma. Eu e você somos propriedades de Cristo, nós temos a marca dele, somos povo dele e temos de parar de fazer o que é mal em nome de Jesus. Se nós queremos avivamento, aquilo que é mal está na minha vida precisa ser abandonado por mim, por você. Eu não aguento esse pessoal solteiro. Eu também não aguento esse pessoal divorciado ou separado, que está sozinho, que se diz crente, mas não para de frequentar a cama um do outro, na prostituição, e acha que Deus vai levar você para o céu. Não vai. Se nós queremos avivamento, presença de Deus na minha vida e na sua vida, que mude a nossa história, nós precisamos deixar de fazer aquilo que é mal. O texto bíblico, se você tem vista para enxergar, o primeiro verso diz assim, e está claro aí na palavra de Deus, está na sua mão. O povo do Senhor estava fazendo o que era mal, e Deus permitiu que toda sorte de coisa ruim, desagradável, viesse sobre eles. Então quer dizer que Deus é mau? Não. Você tem filho, eu tenho filho, você já tem até neto às vezes, mas você não vai enxergar daí. Eu quase perdi esse dedo aqui, quando eu era garoto, morava na roça, resolvi pegar uma faca afiada para descascar uma laranja. Minha avó falou assim: meu filho, você não tem idade, vai cortar, não pode. Aí eu arranjei aquela mão, fui fazer o que eu quis, quase perdi o dedo, errei o corte, quase arrancou fora. E aí quando estava desesperado, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Não, você está fazendo o que é mal, e se você fizer o que é mal, você vai ter consequências ruins. A Bíblia diz que esse povo estava fazendo o que era mal, por isso eles estavam tendo prejuízos intensos. O verso 2 do texto que lemos diz assim: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Está aí dito no verso 2: fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Preste atenção, esse aqui é o resultado de quem faz aquilo que é mal perante o Senhor. Vai acabar numa cova, vai acabar num buraco, vai acabar se escondendo num lugar escuro. Se queremos um avivamento, se queremos a presença de Deus na nossa vida, nós temos de parar de fazer aquilo que é mal em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te convença nessa noite. Quanta gente fazendo o que é mal, mas não é qualquer pessoa não. Povo de Deus fazendo o que é mal diante dos olhos do Senhor. Porque se eu falar que você não é povo de Deus, você nunca mais volta aqui. Então todo mundo aqui é povo de Deus. Mas a verdade é que Jesus disse que vai crescer junto trigo e joio. E quando soar a trombeta nos altos céus, e os céus se rasgarem, e aqueles milhares e milhares de anjos chegarem, Jesus voltando nas nuvens, aí os anjos vão passar a mão naqueles que são de Deus e vão arrebatá-los. Mas quem não é, quem está fazendo aquilo que é mal perante os olhos do Senhor, vai ficar.
Gideão experimenta um avivamento pessoal e depois a sua nação, porque ele entendeu isso, e ele então decide romper com aquilo que é mal. Você tem que romper com aquilo que é mal, querida. Seu casamento não deu certo, você vai ficar nas baladas. Querido, seu casamento foi para o buraco, você vai ficar de mulher em mulher. Deixe de fazer aquilo que é mal diante de Deus. Viva santo, tenha uma vida santa, reta, íntegra, até que o seu coração e a sua história seja restaurado, mas de maneira digna e decente. Deixe de se prostituir, deixe de ser um homem fácil, uma mulher vil. Deixe de fazer o que é mal diante de Deus. Eu sei que você gosta, mas o apóstolo Paulo disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não te convém fazer coisa mal aos olhos do Senhor. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz que o avivamento não vem enquanto os filhos de Deus não clamam ao Senhor. Preste atenção, o verso 6 do texto que nós lemos diz assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Preste atenção, a Bíblia diz que não vai haver avivamento enquanto os filhos de Deus não clamarem ao Senhor, enquanto não acontecer um clamor abundante, generalizado. Isso é muito mais do que você dizer durante um momento do nosso culto alguma coisa parecida do tipo assim: Deus, nós estamos aqui nessa noite e neste momento de culto nós levantamos um clamor, enche a minha vida com a tua presença, enche a minha vida com a tua glória. Não, esse clamor é mais do que essa oração simples. Se queremos um avivamento, se queremos a presença de Deus de uma forma intensa, tem que haver consagração da minha e da sua vida em oração. Tem que ter oração diária, cotidiana, sistemática, ininterrupta. Tem que ter gente que entra e fecha a porta do seu quarto e dobra os seus joelhos em oração. Tem que ter gente que clama e que busca ao Senhor, que se angustia diante dele em oração, no secreto da sua casa. Você quer uma vida avivada? Você quer a presença de Deus? Então nós precisamos ter disponibilidade de clamar ao Senhor, de buscar a sua face, para que a visitação do Senhor possa ser decretada sobre a minha e a sua vida. Quando o povo de Deus clama, quando o povo de Deus busca, quando o povo de Deus intercede, reivindica, pede insistentemente em oração para que Deus se manifeste. A Bíblia diz que quando você e eu clamamos e oramos insistentemente, algo sobrenatural acontece. Deus, Ele abre os céus e Ele ordena para que os anjos comecem a andar pelas ruas da nossa cidade. Não, eu não estou usando uma expressão exagerada, está aí, você leu? Verso 11, está escrito aí. Eles começaram a clamar. Os midianitas estavam saqueando, roubando, começaram a clamar. E quando eles oram, clamam intensamente, insistentemente a Deus, Deus ordena que o anjo do Senhor venha. E aí o anjo começa a andar no meio deles. Começa a andar, só que eles não estão sabendo que o anjo está ali. Até que o anjo chega e o sol devia estar quente. Aí o anjo vai para debaixo de uma árvore. E ele observa Gideão trabalhando. Gideão não faz ideia que aquele era um anjo do Senhor. O verso 11 diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho. Ô irmão, o anjo não voa só não, o anjo gosta de assentar de vez em quando também. O anjo assentou debaixo do carvalho, ficou observando. Está aí. Quando o povo de Deus, querido,
se consagra a uma vida de oração e começa a clamar, o povo de Deus tem que se preparar para levar um susto. Por quê? Porque você vai encontrar anjo na esquina, vai encontrar anjo na praça, vai encontrar anjo debaixo da mangueira, vai encontrar anjo no quintal, você vai encontrar anjo na sua casa. A glória de Deus vai se manifestar quando você e eu clamarmos ao Senhor. Avivamento só acontece quando o povo de Deus se santifica numa vida de oração. Não há vida de oração, não há santificação pessoal e uma vida de oração, então nós criamos dificuldades para que Deus se manifeste no nosso meio. Você quer um avivamento pessoal para a sua vida? Aprenda a clamar insistentemente, a orar e a buscar a presença de Deus. Em terceiro lugar, e esse aqui vai doer um pouco em mim e em você, mas a Bíblia diz aqui em terceiro lugar, esse texto ensina para mim e para você, que avivamentos começa com grandes atos de purificação pessoal e familiar. Ninguém terá a vida cheia da presença de Deus, ninguém terá uma vida plena do Espírito Santo, se essa pessoa não tomar uma decisão pessoal de purificar a sua vida e também a sua família. O verso 25 e 26 desse texto diz isso para nós. O anjo que estava sentado debaixo do carvalho observando Gideão, se aproxima dele, trava um diálogo com ele. E a primeira palavra que o anjo dá para ele é o seguinte: o Senhor é contigo, homem valente. Mas espera aí, o cara está escondido, o cara está correndo da bandidagem, o cara está fugindo das gangues, e como é que ele é valente? É porque Deus já tinha observado o coração dele, e sabia que ali havia um potencial de coragem fantástico. Mas o diabo estava matando, sufocando, enganando ele. E aí a primeira palavra do Senhor para ele foi de encorajamento: o Senhor é contigo. Aí ele argumenta: mas se o Senhor é comigo, por que nós estamos aqui nessa situação? Sendo roubados, assaltados, violentaram as nossas mulheres, levam as nossas filhas como escravas. Esse pessoal pinta e borda com a gente, é muita desgraça. Um território tão pequeno como o de Israel. Ele argumenta. Depois da argumentação, ele vai compreendendo aquilo que Deus quer. Ele vai entendendo, o anjo argumenta com ele. Então logo Gideão aceita a tarefa que Deus dá para ele. O Senhor encoraja Gideão, preste atenção, verso 25 e 26 diz isso. O Senhor encoraja e dá força para que ele possa destruir o altar de Baal que seu pai havia levantado. Veja bem, o pai de Gideão levantou um altar para Baal. Baal era o deus da fertilidade daquela região, mas o pai dele era judeu, era crente, mas levantou um altar para Baal. Já que Deus não estava fazendo nada, né? Quem sabe Baal fizesse alguma coisa. Ele devia ter pensado. Porque não é pelo fato das coisas estarem dando ruim para o seu lado que Deus não está de olho em você. Não. Deus não dorme, não cochila e nem se distrai. Quando você lê as Escrituras Sagradas, você vê que Deus permitiu que Israel peregrinasse no deserto, e a expressão bíblica é o seguinte: para conhecer o que vai no seu coração. Tem coisa que Deus permite você e eu passarmos para que Ele possa ver o que vai no nosso coração. Você conhece alguém assim? Jó? Jó, riquíssimo, perdeu toda a fortuna num dia. Tinha 10 filhos, perdeu todos no mesmo dia. Ficou pobre e sem filho e sem saúde no mesmo dia. Teve que enterrar 10 filhos no mesmo dia
Perdeu toda a fortuna no mesmo dia e perdeu a saúde. Você conhece essa história. Mas quando você lê o livro de Jó, Deus fala para Satanás, pode prová-lo. Ele me serve não por interesse. O serviço que Jó dedica a mim é por amor. Satanás disse assim, pele por pele. E o homem dará tudo que tem. Deus falou assim, vai, pode ir, só não pode matar ele. Isso eu não autorizo, matar não. Pode fazer o que você quiser. Tira o dinheiro, tira a saúde, mata os filhos. Não sei como é que não matou a mulher. Matou os filhos. Não é? Mas aí, o coração desse homem, eu terminei de ler o livro de Jó anteontem de novo. O coração desse homem estava em Cristo. E ele diz assim, olha, eu nasci sem nada, nasci nu. Não tinha um fiapo de roupa em mim quando eu nasci. E eu vou voltar assim para Deus. Senhor Deus, Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ah, isso não é para qualquer um não, irmão. Porque quando dói na sua carne, você começa a dar pulo. Quando o negócio aperta no seu bolso, você começa a ficar revoltado. Quando o negócio começa a vir sobre você, você fica muito incomodado. Agora preste atenção. Gideão recebe do Senhor uma direção. Você quer um avivamento, quer livramento, quer a minha presença, então você precisa fazer um ato de purificação pessoal e na sua família. E aí Deus orienta que ele deve destruir o altar do pai dele, derribar aquele altar, e então levantar um altar para o Senhor e adorar a Deus. Ou seja, não vai haver avivamento enquanto nós não destruirmos os altares que temos dentro da nossa casa, enquanto as coisas tortas dentro da sua casa não forem acertadas pela graça de Deus, não acontecerá nada. Porque tem muita coisa errada na nossa casa. Tem muita coisa errada acontecendo dentro das quatro paredes da nossa família. Avivamento verdadeiro, genuíno, ele começa dentro do nosso lar, sarando radicalmente a minha e a sua casa, a minha e a sua vida. Avivamento que faz você, por exemplo, pular de alegria aqui na igreja, mas que em casa não faz você mudar de atitude para com a sua mulher, não é avivamento. Avivamento que faz você dizer que está cheio do Espírito Santo e não te faz ter prazer de ser mulher do seu marido em casa, não é avivamento. Avivamento que faz com que você venha à igreja e abrace e beije os irmãos com toda alegria, mas que você não é capaz de fazer isso com a sua mulher e seus filhos em casa, não é avivamento. Avivamento, querido, que põe na sua boca palavras de amor pelos irmãos e pelas irmãs, mas que não ensina você a verbalizar com carinho para com o seu pai e sua mãe, não é avivamento. Avivamento que canta hinos de louvor e adoração a Deus na igreja como nós cantamos, mas que não ensina você a ter gosto pela reconciliação e interesse pelo perdão com seus parentes, não é avivamento. Se nós queremos um avivamento, se nós queremos a presença de Deus, do Espírito Santo, sobre a minha vida e sobre a sua casa, sobre a nossa casa, nós temos que derrubar os ídolos do nosso lar. Temos que derrubar os altares de Satanás de dentro da nossa casa e erguer na nossa casa algo que seja absolutamente dedicado ao nome do Senhor Jesus. Há muita obra maligna hoje dentro dos nossos casas, dentro dos lares dos crentes que nós temos por aí. E a pior de todas as obras malignas e o pior de todos os altares que o diabo muitas vezes tem levantado dentro da nossa casa é justamente a falta de perdão, a amargura, o ciúme e aquele ressentimento que muitos de nós carregamos dentro da nossa casa. Há muita falta de reconciliação. Há muita dor que não foi confessada da nossa parte.
Esses altares de Satanás precisam ser derrubados dentro da nossa casa, de dentro da nossa família, se nós queremos avivamento. Não adianta você expulsar demônio das pessoas, se nós não expulsarmos o diabo de dentro da nossa casa. Deus está dizendo para Gideão: você quer um avivamento, você quer a minha presença, então você tem que eliminar os altares de Baal da sua casa. E não pense que Gideão titubeou. Você pode ler depois o capítulo 6, e você vai ver que ele vai para a casa do seu pai, derruba o altar que o pai dele tinha, queima os bois, faz um altar para o Senhor, ele purifica a sua vida e a vida da sua família. E a Bíblia diz que quando ele toma essas decisões, então Deus o fortalece. E você conhece o resto da história. Com apenas 300 homens, Gideão venceu todos os midianitas. Ele conseguiu uma grande e linda vitória para o seu país e para a sua nação. Você quer avivamento, querido? Você quer a sua vida cheia de Deus? Deixe de fazer o que é mal perante o Senhor. Aprenda a clamar a Deus e santificar a sua vida em oração. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa que você e eu precisamos fazer, a terceira, é que nós temos que santificar a nossa vida pessoal e familiar, para que nós possamos ver a glória de Deus na nossa vida e na nossa casa. Porque, irmãos, eu não digo isso com alegria, mas o evangelho para muitas pessoas que frequentam as nossas igrejas não passou da pele, nunca alcançou o coração, nunca promoveu uma transformação no caráter de muitas pessoas. Por quê, pastor? Porque o negócio de muitos crentes, por exemplo, não é melhor do que o do político safado de Brasília. A atitude moral de muitos que se dizem crentes no nosso meio não tem diferença nenhuma da de outras pessoas que vivem ali na esquina sem a presença de Deus. A língua de muitas pessoas que se dizem evangélicas continua suja, porca, mentirosa, maledicente como sempre foi. E se queremos avivamento, se queremos ver alguma coisa profunda de Deus acontecer na nossa vida, nós temos que tirar os altares do inferno de dentro da nossa casa para a glória de Deus. Tem que haver na minha e na sua vida uma disposição de purificar o nosso coração e a nossa casa e a nossa família. Precisamos deixar que o Espírito Santo, querido, ele reconstrua algo inteiramente dedicado à glória de Deus na nossa vida e na nossa casa. Você quer avivamento? E eu quero terminar aqui então para nós orarmos. Você quer um avivamento? Deixe de fazer o que é mal diante de Deus. Ah, você gosta da balada, você gosta, mas vai te levar para o inferno. Vai despertar a ira de Deus contra você. Ah, Deus é amor. Tem um monte de desavisado. Deus é amor, mas Deus é justiça também. Eu sou um pai amoroso, mas pergunte aos meus filhos gêmeos, quantas vezes eu cortei eles na vara? Porque eu sou amoroso. E eles precisavam de correção. Deixe de fazer o que é mal. Segundo, santifique a sua vida em oração. Terceiro, faça uma purificação pessoal e familiar na sua história e na sua vida. E você verá que o céu descerá até aonde você está para a glória de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Feche os seus olhos aí onde você está agora. E de olhos fechados agora, pense um pouco na sua vida. Se você não tem que parar de fazer aquilo que é mal, seja honesto com você mesmo.
Seja íntegra com você mesmo, mulher. Como que você vai alcançar o favor de Deus? Como eu vou alcançar o favor de Deus se a gente continua fazendo o que é mal perante os seus olhos? Como? Como é que você vai resolver sua vida amorosa se você continua fazendo o que é mal diante de Deus? Como? Precisamos deixar aquilo que é mal aos olhos de Deus. Precisamos purificar a nossa vida, santificar a nossa casa, para que nós possamos provar do verdadeiro avivamento. E agora que você está aí de olhos fechados, no seu lugar, eu quero fazer a você um convite. Você ouviu a palavra de Deus e você chegou à conclusão de que você precisa, nessa noite, entregar todo o seu coração a Jesus, todo ele, e deixar aquilo que é mal aos olhos de Deus. E você quer fazer isso, pastor? Nessa noite eu quero tomar uma decisão de verdade. Nada feito pela emoção, mas uma decisão racional. A Bíblia diz que devemos dar um culto racional a Deus, não só emocional. E você quer fazer isso? Você vai levantar a sua mão aí onde você está, eu vou orar com você. Você quer fazer isso? Pastor, eu preciso mudar de vida. Eu entendi, eu quero mudar minha vida. Eu quero mudar minha vida. Eu quero mudar minha vida. Pode vir cá na frente, já teve um que saiu, graças a Deus, isso mesmo. Vem cá na frente, você que levantou a mão, vamos orar. É tempo de oração, é tempo de clamar a Deus, é tempo de mudança. É tempo da gente deixar de fazer aquilo que é mal e a gente aprender a fazer aquilo que agrada a Deus. É tempo da gente deixar de brincar de ser crente e ser crente de verdade. É tempo de mudança na sua vida, é tempo de avivamento para você, é tempo da sua vida ser cheia do Espírito Santo, é tempo da glória de Deus tocar a sua mente, o seu coração, a sua casa, é tempo de avivamento para você hoje. Mas você tem que tomar uma decisão, não adianta a gente ficar escondido. Não adianta a gente botar aquela capa de crente religioso e coisa e tal. Não adianta você ficar incomodado com a minha palavra e sair daqui nessa noite com a mesma vidinha que você vem levando. Pelo amor de Deus, tenha coragem. Diante de Deus, dos anjos e dos homens. Tome uma atitude. Mude de vida. Mude a sua conduta. Porque se você mudar, se você permitir que o Espírito Santo mude, tudo vai mudar à sua volta. Tudo. Porque Deus faz coisas novas, mas só Ele pode fazer isso. Não adianta você sair desse culto e achar muito bacana, muito bom. O pastor falou bem, gostei desse pastor, ou também não gostar, não me importa. O importante é que a sua vida mude. E que você deixe de fazer o que é mal, não diante dos meus olhos, mas diante dos olhos do Senhor. A coisa é mais séria, porque é com o Senhor, não é comigo, é com Deus. Você quer? Então, em nome de Jesus, aquilo que te prende, que te ata, eu estou repreendendo em nome de Jesus. E você tem a liberdade de sair e tomar essa decisão para a glória de Deus e para a mudança da sua vida. Você quer? Nós vamos orar. Você que está aqui na frente vai repetir depois de mim essa oração. Repita com fé, com decisão. Repita depois de mim essa oração. Senhor Jesus, nesta noite eu venho a este altar confessar os meus pecados e colocar a minha vida na tua presença. Eu quero deixar aquilo que é mal
diante dos teus olhos, eu quero nesta noite confessar toda a minha maldade, todo o meu pecado e o gosto por ele. E eu te peço, Espírito Santo, quebra essas cadeias na minha vida, desata a minha vida, livra-me de todo laço do maligno. E nesta noite, por um ato da minha livre vontade, eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador, como meu libertador, como aquele que transforma a minha mente, meu coração, em nome de Jesus. E eu te peço, ó Deus, escreve o meu nome no livro da vida. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, a vida de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa que está aqui neste altar. Meu Deus, o Senhor ouviu a oração de todos eles. O Senhor conhece o coração, a intimidade, as regiões mais profundas da vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. E nesta noite, ó Deus, pela imposição da minha mão, eu quero declarar toda a cadeia do diabo quebrada sobre a vida deles. Aquilo que os prendia, no nome de Jesus, não vai mais prendê-lo. Aquilo que escravizava, em nome de Jesus, nunca mais vai atar a vida deles. Meu Deus, que o Senhor os fortaleça para uma vida vitoriosa. Meu Deus, que seja mais do que um ato emocional, mas que seja uma decisão racional. Estamos te dando um culto racional, mas que o Senhor, ó Deus, possa ajudá-los na sua caminhada. Em nome de Jesus é que nós os abençoamos. Amém. Graças a Deus, e ao Senhor seja a nossa adoração, o louvor, a honra e a glória.